Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rádio Escuta. Eu sou o Cleiton e hoje apresentarei um vídeo diferente. Falarei sobre a canalização do FM estendido na região metropolitana de São Paulo. Pois é essa região que tem um dos dials FM mais congestionados do Brasil. Bom, fica difícil saber como foi o critério que a Anatel e o Ministério das Comunicações utilizaram para definirem qual determinada emissora utilizasse aquele determinado canal no FM. Mas aqui vou mostrar como seria possível identificarmos para qual frequência no FM estendido tal emissora das ondas médias ficaria com base nessas classes de potência e na cidade de concessão da própria emissora. Aqui eu vou começar a falar sobre classes de potência, de emissoras de ondas médias e de frequência modulada. Será um pouco teórico, tá? Mas é bem breve, que ao meu ver se faz necessário para que vocês compreendam como foi definida a classe de potência para cada FM migrante do AM, tá? Depois apresentarei uma lista de emissoras de ondas médias aqui da Grande São Paulo, de outubro de 2020, tá? Aquela época que foi feita a canalização das emissoras FM estendido na Grande São Paulo. Independente se elas estavam ou não no ar naquela época, pois algumas emissoras estavam como ativas ainda no sistema da Anatel. Né? Um caso é a Rádio Gazeta, né? A Rádio Gazeta 890, ela estava ativa, só que já não estava mais transmitindo, tá? Então, por algum motivo técnico, algumas emissoras estavam desligadas, tá? Bom, na próxima etapa do vídeo eu mostrarei uma breve entrevista com o Ailton Moreno, ele que é o diretor executivo da Rádio Gru FM de Guarulhos, emissora migrante da Rádio Cumbica AM. E por fim, falarei sobre algumas curiosidades, como, por exemplo, emissoras no FM estendido que devem ter sinal local ou parcial na capital paulista, mesmo sendo de cidades fora da Grande São Paulo, e outras curiosidades e canais que estavam definidos, mas que ocorreu uma alteração antes da inauguração da faixa do FM estendido, que foi lá em maio de 2021, né? E também sobre canais da migração de emissoras de ondas tropicais e ondas curtas para o FM. Bom, aqui temos o decreto 8139 de 7 de novembro de 2013. Ele define as regras para que as rádios AM migrem para a faixa FM. Ele estabelece os procedimentos para que as emissoras possam migrar de ondas médias para a faixa FM. Lembrando que a migração não é obrigatória, tá? Mas traz os benefícios da faixa FM, oferecer melhor qualidade de som e sofrer menos interferência do que a faixa AM. O FM estendido, ou FM 2.0, como é chamado, é a nova faixa que amplia a frequência modulada, que até então ia de 87,5 MHz até 107,9 MHz. A ideia é que o dial FM seja estendido para permitir novas estações de rádio entre as faixas de 76,1 MHz a 87,3 MHz. Essa ampliação é fundamental para atender as emissoras que vieram do AM. A migração do AM para o FM ocorre principalmente pelo abandono dos ouvintes do AM, que foi motivado pela presença de interferências e ruídos, especialmente nas áreas urbanas, onde acaba tornando a sintonização dessas estações de rádio mais complicada. A nova faixa surgiu como uma solução para acomodar as migrantes AM e FM, em regiões onde estava saturada a ocupação do FM convencional, aquele que ia de 87,5 a 107,9 MHz. Em 2014, foi realizado o primeiro teste em FM estendido com a transmissão da então Jovem Pan AM 620 kHz em São Paulo, operando por um ano em 84,7 MHz em FM. Nesses testes, não foram identificadas interferências nos canais
5 e 6 da TV analógica, que utilizavam essas faixas de frequência. Bom, essa tabela mostra a frequência de cada emissora em ondas médias, conforme sua classe de potência, e qual classe no FM a emissora utilizaria na migração da faixa. O que vai nos interessar nessa tabela será a regra das classes A e B, com alcance regional e nacional. Já que na Grande São Paulo, lá em outubro de 2020, não havia nenhuma emissora de ondas médias classificada como classe C. Tá? Note que quanto menor a frequência em ondas médias, ou seja, próximo de 540 kHz, a emissora receberá uma classe de FM mais alta, com maior alcance. Em contrapartida, conforme vai aumentando a frequência até chegar em 1610 kHz, que nessa tabela é o fim da faixa AM, essas emissoras receberão classes de FM menos potentes e com menos alcance. Nas ondas médias existe uma diferenciação de potências diurna e noturna. Isso porque os sinais das ondas médias chegam mais longe à noite, tendo o seu sinal refletido pela ionosfera, e para evitar interferências com outras emissoras, a potência da rádio é diminuída por volta das 6 da noite, aproximadamente, tá? E volta ao normal por volta das 6 da manhã. Já no FM isso não ocorre, a potência não é alterada. Às vezes ocorre uma propagação de sinal para mais longe, mas é devido a algumas condições climáticas específicas, tá? Como podemos ver, as ondas médias possuem somente 3 classes. Da classe maior, potência, até a menor, seria assim: classe A, classe B e classe C. Já no FM, são 10 tipos de classe, sendo a classe com maior potência até a menor seria desta maneira: classe E1, E2, E3, depois vamos para a classe A1, A2, A3 e A4, depois classe B1, B2 e por fim a classe C, que é a menor. Aqui ao lado direito da tela teremos uma noção de qual é a potência média da emissora para cada classe de FM e sua distância máxima ao contorno protegido, que é uma área geográfica onde se deve ter um sinal de qualidade mínima, garantida. Nível de interferências de outras emissoras de cidades próximas que utilizam a mesma frequência ou frequências próximas. Bom, a partir daqui será a parte prática do que vimos anteriormente. Deixei a lista das emissoras de ondas médias da Grande São Paulo, datada aqui de outubro de 2020, com suas respectivas frequências, classes, nomes e cidades. Aqui o ideal seria eu colocar a razão social de cada emissora, pois o nome fantasia às vezes muda, uma determinada emissora pode veicular a programação de outra emissora, né? Mas eu preferi deixar o nome fantasia, pois assim fica mais fácil sabermos de qual emissora estamos falando. Já do nosso lado direito está a canalização do FM estendido, com suas respectivas frequências, classes, cidades, mas ainda assim o nome de cada uma das emissoras que iremos tentar descobrir a partir de agora. Aqui, como mencionei anteriormente, conforme a frequência vai aumentando até chegar ao fim da faixa AM, estas emissoras receberão classe de FM menor. Note que temos somente 2 emissoras AM de classe A, que é a Record e a Capital. Todo o restante é de classe B e nenhuma classe C. Então essas de classe A ficaram com classe E2 no FM. E o restante das emissoras, conforme sua frequência no AM, acompanharam a classe correspondente no FM. Agora vou começar a procurar as emissoras correspondentes no FM estendido. Começando pela 76,1, ela foi designada para a cidade de Cotia.
podemos ver que só existe uma emissora AM de Cotia, então fica fácil sabermos que a frequência 76,1 será para a Rádio Nacional Gospel. Só um detalhe, hoje em dia a 920 AM não está mais com a programação da Nacional Gospel. Mais para frente nesse vídeo, colocarei o nome atual das emissoras em novembro de 2025, que é quando foi gravado esse vídeo. Na sequência, vamos agora tentar descobrir qual emissora ficará em 76,7. Bom, em 76,7 notamos que é uma emissora de classe E3 e está para a cidade de São Paulo. Tá? Então, aí do lado de direito, é a única de classe E3 para São Paulo. Então, corresponde à nossa Jovem Pan News, que está no começo da faixa, logo como eu falei, né? Vai adotar a classe E3, devido a ser classe B na faixa M, e está no começo da faixa, que permite ter essa classe E3. Tá? Lembrando que hoje é a Classic Pan, não é mais Jovem Pan News. Agora vamos ver 77,1 também é para São Paulo, e 77,5 também é para São Paulo, 77,9 também é São Paulo. As duas primeiras é classe E2, como eu falei, né, só tem a rádio Record e a Capital que vão adotar essa classe E2, porque elas são de classe A no AM, tá? Só que por enquanto aqui eu não vou colocar o nome delas, porque a gente ainda não sabe, né? Lembrando que eu estou simulando aqui naquela época que foi feita a canalização, ainda não tinha a Capital no ar ainda, né? Só em 2021. Então, ou seja, 77,1 poderia ser tanto a Record quanto a Capital, e a 77,5 também, tanto a Record quanto a Capital. A gente ainda não consegue descobrir o nome delas. A 77,9 também fica difícil, porque em São Paulo tem 4 FMs de classe A4. Essa é uma delas. Então, por enquanto, vamos pular essas 3. A próxima é 78,3. Ela está com classe A3 e é de Mogi das Cruzes. Então, temos duas emissoras de Mogi das Cruzes, uma em 1070 kHz, que é metropolitana, e a outra é a rádio da cidade, que é 1520. Então, a da cidade, ela tá lá no final da faixa. Então, ela vai ter a classe A4. E sobrou, então, a metropolitana, classe A3, que é 1070. Né? Ela será... Aqui vamos completar aqui essa frequência, né, de 78,3. Bom, aqui, agora a próxima frequência é 78,7, de classe A2, destinada à cidade de São Paulo. Ainda não dá para a gente descobrir, porque são duas frequências AM que serão classificadas como A2 em São Paulo. A 79,5 também. Não dá para saber. 78,7 será para a Gazeta ou para a Rádio São Paulo, e a mesma coisa para 79,5, tá bom? Próxima seria para Osasco em 79,9 e 79,1 também para Osasco, tá? Então essas duas também, temos duas emissoras de Osasco e as duas estão classificadas como A4, então por enquanto ainda não dá para a gente saber se será para a Rádio Terra, a 79,1, né, que era como era chamada antes, hoje é Iguatemi, né, e 79,9 é a Rádio Nova Difusora de Osasco, né, ou a Rádio Terra, então a gente ainda não consegue descobrir. A próxima é 80,3, essa aqui é de Santo André, classificada como classe A1. Aqui temos duas de Santo André, também tem a rádio, além da Trianon, tem a rádio ABC, que é lá em 1570. Então, como está no final da faixa, a rádio ABC de Santo André, ela vai adotar a classe A4, então aqui por eliminação será a Trianon, né, de classe A1, porque ela está bem lá no comecinho da faixa, né? Lembrando que A1 é mais potente que A4, né? Conforme você vai aumentando a numeração, vai diminuindo
aí a potência, tá bom? Vamos para a próxima. Vemos que é 80,7 de classe A3 e está destinada para a cidade de São Caetano do Sul. Em AM só temos uma emissora de São Caetano do Sul, que é a Super Rádio. Então aqui fica fácil completar. Fica para a Super Rádio de classe A3, que confere, né? Ela está lá em 1150 kHz, para essa faixa tem que ser classe A3. A próxima é 81,1 de classe A4 em São Bernardo do Campo. Essa também só existe uma emissora, que é a Rádio Deus é Amor, 1300 kHz, de São Bernardo do Campo. Então, a 81,1 ficará com a Deus é Amor. A próxima é 81,5. Ela é da cidade de Mauá, de classe A4. Também temos só uma emissora de Mauá, aqui, que seria a Rádio Imaculada, 1490 kHz. Então, ficará para ela mesmo, é a única emissora. Como eu falei aqui, em 81,9, é classe A4 de Santo André. Então, sabemos que temos duas emissoras de Santo André, uma de classe A1, que é a Trianon, a que restou é a ABC, então ficará para ela. Próxima frequência é 82,3, ela é de classe E3, está destinada à cidade de Santa Isabel. São duas emissoras de Santa Isabel, né? Também tem a 83,1, só que é de classe A1. Bom, em AM, as de Santa Isabel é a Rádio Paulista, que na época transmitia a Deus é Amor, né? E a Vibe Mundial. Então, a Paulista, como ela está bem no começo da faixa, classe B, lá no AM, ela se torna classe E3 no FM. Então, 82,3 será para Rádio Paulista, Deus é Amor. E aqui eu completo com a Vibe Mundial 83,1 de Santa Isabel, que é possível também determinar, porque já em 660 kHz já é classe A1, não é mais E3, né? Abaixa uma classe aí, tá? Temos a 82,7, que é de São Paulo, de classe A1, só que fica difícil a gente saber qual seria a emissora, já que em São Paulo teremos 3 de classe A1, 82,7, 85,9 e 86,3, tá? Então, por enquanto, a gente vai deixar para depois descobrir, tá bom? 83,5 é outra de classe A4 de São Paulo, né, que são 4 emissoras de classe A4, ainda não dá para a gente desvendar, né, qual seria a emissora que ocuparia essa frequência. Bom, temos a 83,9, ela é de Mogi das Cruzes, então temos duas emissoras de Mogi das Cruzes, né, que é a Metropolitana, que já encontramos. Então resta a rádio da cidade, 83,9, 1520 AM. Tá? Próxima frequência, 84,3, de São Paulo, classe A4, ainda não dá para a gente saber. Temos a 84,7 de Guarulhos, classe A4, e temos também 85,5 também de Guarulhos, classe A4. Aí fica difícil porque temos tanto a rádio Boa Nova quanto a rádio Cumbica. Não dá para saber qual das duas ocupará em qual frequência. E no meio delas tem 85,1, que é outra classe A4 de São Paulo, né? Não dá para a gente ainda descobrir qual seria, tá? A mesma coisa com 85,9, que é de classe A1 de São Paulo, e 86,3 classe A1 de São Paulo. Como eu já disse anteriormente, são 3 emissoras classe A1. Ainda não dá para a gente descobrir. E por fim, a 86,7 de classe A4 foi destinada para a cidade de Itapevi. Em AM só existe uma emissora de Itapevi, que é a Rádio da Cidade, né? Eu coloquei Rádio da Cidade aqui porque quando ela estava operando, né, estava com o transmissor ligado, a última identificação dela era a Rádio da Cidade.
tá? Ela teve vários nomes, essa 1370 AM, né? Mas até o último momento ela transmitia em conjunto com a rádio da cidade de Mogi das Cruzes. As duas transmitiam a mesma programação, tá? Então por isso que eu coloquei aqui rádio da cidade. Mas sabemos que depois, quando essa emissora 86,7 ligou, ela retransmitiu a programação da Estilo FM, tá? Bom, esse aqui é o cenário, então, até 2021, né, até mais ou menos abril, né, antes de ligarem, né, antes de inaugurarem a faixa estendida aqui em São Paulo, tá, que foi em maio de 2021. Então, essas emissoras que eu listei aqui, do lado direito da tela, essas com certeza seriam ocupadas por essas emissoras, com certeza. Né? As outras a gente vai tentar desvendar. Bom, como é que eu fiz para tentar desvendar essas emissoras? Né? Bom, eu simplesmente usei o seguinte raciocínio. Né? Poderia falhar, obviamente, mas qual que foi o meu raciocínio? Vamos voltar lá para cima. Lá em cima temos a primeira para preencher a 77,1 de São Paulo, classe E2, e a 77,5 classe E2 também de São Paulo. O que eu imaginei? Então seria a Record e a Capital. Eu imaginei colocar a Record em 77,1 e a Capital em 77,5, justamente porque é a sequência, né? Quem vem primeiro lá no AM é a 1000 kHz, então é a Record. E depois é a 1040, que é a Capital. Então eu imaginei o seguinte, que a 77,1 ficaria para Record e a 77,5 ficaria para Capital. Ó, eu fiz a ligação das duas aqui. E que acabou se consolidando mesmo. Né? No dia 7 de maio de 2021, a Rádio Capital inaugurou aí a FM dela, né, em 77,5. Então, por eliminação, a 77,1 a que sobrou, com certeza seria da Record, tá bom? Nesse mesmo dia, 7 de maio de 2021, a Cultura Brasil também iniciou suas transmissões. Então, em 77,9. Então, aqui a gente também já pode completar em 77,9 de classe A4 a Cultura Brasil, que é de São Paulo também. Então, para as emissoras de classe A4, como eu falei, são 4 emissoras aqui de São Paulo de classe A4. Seria a Cultura Brasil em 1200, a 1230 que na época era a Super Rede Boa Vontade, né? Hoje está como rádio atual, né? Hoje aqui no momento da gravação desse vídeo, né? A 1260 que é a Morada do Sol, que aí depois virou Nova Morada e agora está alugada, né, para a Super Rede Boa Vontade, arrendada, que é o que a gente chama, né? E por fim a 9 de julho lá em 1600 kHz. Então essas 4 emissoras de classe B, como estão no final da faixa, elas ficam com classe A4. Seguindo então o mesmo raciocínio, vamos colocar a primeira como Cultura Brasil, a segunda como Super Rede Boa Vontade, a terceira Morada do Sol e a quarta 9 de julho. Então ficaria assim. Ficaria 77,9 para a Cultura Brasil, 83,5 para a Super Rede Boa Vontade, 84,3 para a Morada do Sol e 85,1 para 9 de julho. Então agora olhando para as frequências 79,1 e 79,9 de Osasco, ambas de Osasco, temos que a nova difusora ela entrou no ar em 79,9, então 79,1 ficaria para a Terra. E realmente a Terra é a primeira 1330, né? A primeira que aparece lá no Dial AM, acabou sendo a primeira que vai aparecer aqui no FM. E a nova difusora, 1540, ela é a segunda que aparece. Então, utilizando o mesmo raciocínio que eu fiz, né? Acabou se consolidando mesmo. Tá? Lembrando que a Terra ela alterou, né? Agora ela está com o nome original, ou seja, será a Rádio Iguatemi.
Vamos analisar as frequências 78,7 e 79,5. Se a gente utilizar o mesmo raciocínio, né, a primeira seria a Gazeta e a segunda a Rádio São Paulo. A 79,5 ligou a Rádio São Paulo, que retransmite a Rede Aleluia, né, e sobrou o 78,7, que seria a migrante da Rádio Gazeta. Só que a Rádio Gazeta ela já devolveu a concessão do canal dela 890, e então ele ficou um canal vago, né? Não tem como a Gazeta migrar. Eu acredito que ela não vai conseguir migrar, porque já devolveu o canal AM. Então, por isso coloquei como canal vago. Acredito que futuramente eles vão abrir uma licitação para que alguém que queira operar nesse canal aqui em São Paulo possa operar. Tá? Mas a Gazeta acredito que não vai conseguir mais operar. Lembrando também que a Gazeta ela se transformou em Rádio Gazeta Online. Depois que ela desligou a AM, ela está ativa ainda até os dias de hoje, só que está como só pela internet, como Rádio Gazeta Online. Continuando aqui, vamos analisar as classes A1 da cidade de São Paulo. Então são 3 rádios. Tem a nossa rádio, que é 700 kHz. Temos a Rádio América, que hoje está como Canção Nova, e temos a Rádio Bandeirantes. Então, utilizando a mesma lógica, né, a primeira vai ocupar a primeira do da FM, né, primeira do AM para o primeiro do FM. Realmente se consolidou, porque a Bandeirantes foi a primeira que ligou o FM estendido em 86,3, né? A Rádio América recentemente ligou, né, 85,9, e agora adota o nome só como Canção Nova. Então sobrou para a nossa rádio ocupar 82,7, tá? Ambas classe A1 aqui em São Paulo. E por fim, eu deixei aqui Guarulhos por fim, porque essa é que, pela minha lógica aqui, que eu estava utilizando, ela falha. Porque se fosse pela minha lógica, a 84,7 ficaria com a Boa Nova, porque a Boa Nova é a primeira lá em AM, 1450. E a 85,5 ficaria com a Cumbica, né? Que a Cumbica é 1500, é a segunda. Só que aqui a Anatel resolveu inverter, né? Ela resolveu fazer de forma diferente. Ficou 84,7 para a Cumbica e 85,5 para a Rádio Boa Nova. A Cumbica ela foi rebatizada com o nome GRU FM, tá? Então, na verdade, é a mesma rádio, só que só foi rebatizada com esse nome. Agora eu deixo o cenário já contando com a frequência 87,1, que ela não é migrante do AM, mas está no FM estendido. Na verdade, é uma emissora nova, né, que é a Rádio Nacional, de classe E3. Então, essa Rádio Nacional ela iniciou junto com a Capital e com a Cultura Brasil o FM estendido, lá em maio de 2021. Essas são as frequências de cada uma das emissoras, utilizando aquele método, né, de seguir a sequência, né, da frequência menor para a maior, aí fico dessa maneira. Então, como eu falei, eu só erraria aqui na de Guarulhos mesmo, né? E agora está consolidada essas frequências. Bom, aqui eu vou mostrar o cenário atual. Então, tudo que está destacado em amarelo seria o cenário atual, né? Agora em novembro de 2025. Então, a 76,1, por enquanto ainda está sem nome, porque é migrante da 920 AM, né? Essa que era a Nacional Gospel, mas agora não transmite mais a Nacional Gospel. A 76,7 era a Jovem Pan News e hoje é a Classic Pan, tá? Então foi alterado esse nome. A 79,1 de Osasco, então aqui era a Terra e agora vai ser a migrante da rádio Iguatemi. A 82,3, que é a Rádio Paulista, agora ela está com a rádio A Guardiã da Notícia, está transmitindo já em AM 560 kHz e em breve vai ligar o seu FM em 82,3. A 83,1 era de Santa Isabel, né? Era a Vibe Mundial, e aí migrou para
98,1, tá? Então 83,1 foi uma das emissoras que pediu para ir para o FM convencional. Então hoje ela opera em 98,1 e está como Terra FM, tá? Então essa frequência ela ficou vaga por um tempo e aí a Anatel resolveu fazer uma nova consulta pública, né? E ficou 83,1 para migrante de ondas tropicais, que é da cidade de Guarulhos. Então mudou a cidade aqui, né? Antes era Santa Isabel, agora será uma rádio de Guarulhos, tá? A 83,5, como eu falei, era a Super Rede Boa Vontade e agora será a migrante da rádio atual, que a gente não sabe qual que vai ser a programação dessa rádio, se vai se manter como rádio atual ou não. A 84,3, que é a Morada do Sol, virou Nova Morada e agora está alugada para a Super Rede Boa Vontade. A GRU FM 84,7, como eu já falei, é a migrante da Cumbica, só foi rebatizado o nome como GRU FM. 85,9, que é a Rádio América, foi rebatizado como Canção Nova, que já utilizava esse nome, Rádio América Canção Nova, né? Aí ficou só como Canção Nova. E 86,7 também é uma outra rádio que solicitou para ir para o FM convencional. Hoje ela está em 99,1, né, da cidade de Itapevi. Então ficou vaga essa frequência e aí ela ficou então agora para a cidade de São Paulo, uma migrante de ondas curtas. Bom, eu vou deixar aqui uma entrevista com o Ailton Moreno, que é o diretor executivo da rádio GRU FM, né, migrante da rádio Cumbica. Entrei em contato lá com a rádio, ele falou, eu vou botar você no ar aqui no meu programa. E realmente, né, eu estava falando com ele por telefone e ele me colocou no ar. Né, muito simpático. E eu vou compartilhar. Né, foi gravado, eu gravei do próprio rádio. Aqui a entrevista, é uma pequena entrevista, bem curta mesmo, só para registrar mesmo, né? E eu vou mostrar para vocês aqui. Em seguida, eu vou falar sobre as curiosidades aqui do rádio FM estendido. Por isso falo para você, muito obrigado por permitir a entrada do Ailton Moreno na tua casa. Mas para começar o programa, eu sempre começo o programa com a abertura com a minha irmã Zona Maria Luísa. Com a sua licença, minha irmã Zona Maria Luísa, vou começar o programa hoje aqui, batendo um papo com meu amigo Creito, que está do outro lado curtindo comigo. Bom dia, Creito. Bom dia, Ailton. Tudo bem? Opa, graças a Deus, excelente. Batendo um papo com você, melhor ainda, meu. Com certeza. Queria bater um papo bem rápido, não vou tomar muito tempo aí do seu programa, né? Eu sei que tem vários ouvintes aí acompanhando o programa. É um bate-papo rápido. Eu idealizei o canal Rádio Escuta, que está no YouTube, tá? Então esse canal ele tem um foco de divulgar as emissoras do FM estendido aqui na Grande São Paulo, tá? Legal. Então por isso que eu quis entrar em contato com vocês, porque eu registrei, tá lá no meu canal, o início da GRU FM, né? Então tá lá, para quem quiser ver, só digitar Rádio Escuta lá na busca do YouTube, certo. Você vai encontrar o canal, ele tem um ícone de um radinho lá, certo. Né? Desenhado pelo computador mesmo, tá bom? Legal. Eu, Creito, obrigado. Você fala de onde, Creito? Qual local de São Paulo você está falando com a gente? Eu estou falando aqui da capital, no bairro do Tucuruvi. Tá, bairro do Tucuruvi? Legal. Isso, eu estou aqui aproximadamente uns 7, 8 quilômetros da rádio, né? Legal. E aí você... Pode falar. Legal, Ailton. Então, eu gostaria de... fazer uma primeira pergunta aqui, é bem rápida, né? Eu queria saber quando surgiu a Rádio Cumbica, né? Quando oficialmente entrou no ar, se você poderia falar pra gente. A Rádio Cumbica começou em 1988, né? 1988, legal. Aqui na rua Miquelândia, aqui em Guarulhos, né? E
através do deputado federal, doutor Gerson Marconi, que é o nosso presidente da rádio, né? Ele começou com a Rádio Cumbica aqui. Também tinha uma outra emissora também no interior. Tem outra emissora também no interior, que não vou falar aqui o nome, tá? E começou a Cumbica, o que despontou um pouco mais, a 1500 AM. E essa rádio trouxe vários nomes, várias pessoas, que você não sabe. O Zezé de Camargo e Luciano, a primeira rádio que ele tocou a música dele foi na 1500 AM. Você sabia disso? Sabia sim, já ouvi falar. Eu acho que tem até no filme dele, se eu não me engano. Só que, claro, lá no filme eles falam um outro nome de rádio. Se eu não me engano, Rádio Terra. Não, tem a Rádio Terra, mas a primeira que tocou foi a Rádio Cumbica. É que a Terra despontou um pouco, tem mais nome e tal, e o pessoal não quer colocar nossa emissora, é uma emissora localizada no bairro de Guarulhos, e aí como está na Paulista, é um outro status, né? Aí o pessoal, a Cumbica tem o registro deles, né? Tem um registro dele na época, o nosso jornalista já falecido, né? Que registrou, está tudo registradinho. Inclusive a gente vai montar um release de toda a história da Cumbica para deixar à disposição para o pessoal. Que bom. Então, eu não vou me estender muito, para finalizar, sabe me dizer, estimar mais ou menos o alcance da rádio, né? Porque hoje vocês estão no FM estendido, é uma faixa que ainda não é muito populosa, né, de emissoras de rádio, então provavelmente ela deve ir um pouquinho longe, apesar da localização ser Guarulhos, mas deve atingir algumas outras cidades, não é mesmo? Exatamente, olha, aqui na região de Bragança, nós chegamos até Bragança, Socorro, já o pessoal que liga para mim avisa, né, no DAI do rádio, tá? E toda a grande São Paulo, a gente, o pessoal, e tem sempre um motorista que sempre liga para mim aqui do Belém, Tatuapé, ele tá curtindo, que trabalha com aplicativo e vai divulgando para mim onde tá. Tem um outro rapaz que trabalha também fazendo comunicação na porta de loja, ele falou em Ribeirão Pires, ele falou, Ailton Moreno, estou ouvindo, falando comigo ao vivo aqui de Ribeirão Pires. Estou passando aqui, andando no Rodanel. Ele veio pelo Rodanel de Ribeirão Pires, ouvindo a Glu FM. Quando chegou perto ali do Ceasa, ele falou, o sinal aqui no Ceasa, sumiu um pouquinho o Ceasa. E voltou o sinal na Casa Verde. Normal, ele falou, Osasco, a gente tem muito ouvido. Toda a grande São Paulo, graças a Deus, nós estamos chegando em toda a grande São Paulo. Entendeu? Que bom, Ailton. Legal. Era só esse bate-papo mesmo, né? Para deixar registrado. Eu posso deixar esse áudio lá no meu canal? Pode deixar, tranquilo, não tem problema. E pode ligar para mim, o dia que você quiser de volta, pode ligar para mim nesse horário que nós batemos um papo, tá? Não tem nenhum problema não, tá bom? Combinado, Ailton. Um forte abraço aí para você, um bom trabalho. Você não falou seu nome. Não, é Cleiton. Cleiton do canal Escuta? Canal Rádio Escuta, canal no YouTube. Legal, obrigado, Cleiton. Eu que agradeço, um forte abraço. Ok, obrigado mesmo. Tchau, tchau. Tchau. É isso aí, batendo um papo com o Cleiton, né? Que batendo um papo com a gente, curtindo. Peraí, deixa eu desligar o aqui. Meu amigo, aqui sim, nós falamos ao vivo, porque muitas vezes se fala a respeito da Gru e o pessoal não acredita. Como que surgiu a Gru? Como que surgiu a Gru? A Gru surgiu aí, pessoal, gente, uma ideia, o pessoal gostou, aí vamos surgir a Gru, como vai surgir a Gru? Aí vamos, esse nome Gru vem de Osasco, vem de Guarulhos, né? Gru de Guarulhos. Aí a gente resolveu, como Guarulhos tem a Cumbica, que é aqui Cumbica também perto de Guarulhos, e como a Gru é filhotinho da 1500 AM, né? Da migração, nós colocamos Gru. E o pessoal foi bem aceito, tranquilo. Obrigado vocês curtindo comigo. Mas eu quero aproveitar e mandar um abraço também pro Vocês ouviram uma entrevista então com o Ailton Moreno, que é lá da Rádio Glu FM, né? Uma das pioneiras aqui no FM estendido, né? A Rádio Glu, que é a migrante da Rádio Cumbica AM 1500. Bom, vamos começar agora a falar de emissoras de cidades fora da Grande São Paulo, no FM estendido, que devem ter sinal local ou parcial aqui na capital paulista, tá bom? Bom, eu coloquei aqui a 730 kHz da cidade de Jundiaí, que é a Rádio Cidade, tem a 810, que é a difusora também de Jundiaí, tem a 1350, que é a Rádio RBC, como era chamada, na época da migração ainda tinha esse nome, 1430, lembrando, RBC é de Ibiúna, tá? 1430, Rádio Imaculada de São Roque, e eu coloquei a 1590, que é a Rádio Japi de Cabreúva,
porque ela poderia chegar também, como poderia instalar na Serra, né, no Pico de Japi, né? Então, poderia chegar também na Grande São Paulo. Só que já tem indícios que ela não vai utilizar a frequência destinada para ela, vai utilizar uma outra frequência no dial convencional e que bate com a frequência 98,9, que é da Rádio Brasil de Fato, que transmite lá de Mogi das Cruzes com sinal local aqui em São Paulo. Então, provavelmente a Rádio Japi, ela, né, é a antiga Rádio Japi, que não vai ter mais esse nome, né? Mas provavelmente essa migrante, ela não chegará na capital, tá? Mas inicialmente poderia chegar, porque eles poderiam instalar em Jundiaí, né, na divisa de Cabreúva com Jundiaí, e ter o sinal local em São Paulo, tá? Mas eu deixei aqui para a gente ver como é que ficou aqui a migração dela também. A 730, Rádio Cidade de Jundiaí, ela foi destinada para a frequência 81,7 com classe A1 e a difusora também classe A1 em 82,1. Então as duas coladinhas ali. É bem provável que chegue aqui em São Paulo, né? Devido à classe mesmo. A classe A1 é uma classe bem potente, né? E ainda na altitude lá do Japi, então chega com certeza. A cidade já teve um movimento aí para fazer a migração, mas por enquanto a difusora ainda não se manifestou se vai fazer essa migração ou não. A 1350 de Biúna é a rádio RBC, Rede Belém de Comunicação, se não me engano, esse é o nome, né? E ela tem o canal 80,9 MHz, né? Com classe A4. Ela ligou os transmissores lá em 2022, se não me engano. 2022. Isso. Se não me engano, em março. Março de 2022. Então ligou e teve um sinal parcial aqui na capital de São Paulo. Ela ficou por 2 anos em 80,9. Depois pediu para mudar de canal, né? E hoje em dia ela transmite em 88,7. E está com o nome de AD-FM. Bom, tem a Rádio Imaculada, 1430 de São Roque. Ela já pegava parcialmente aqui em AM, na cidade de São Paulo, e o canal destinado era 84,1, lá em São Roque, com classe A4. É provável que chegue também o sinal de São Roque aqui em São Paulo, tá? Também já houve movimento para ela mudar, alterar esse canal, e ela vai adotar o canal 91,9. Isso aí já está licenciada para 91,9, então com certeza ela vai operar nesse canal, tá? A gente só não sabe que programação que vai ter. Ela, nos últimos momentos aí do dial AM, ela chegou a transmitir a rádio Nova Mensagem, que é uma web rádio lá de Sorocaba, né? Chegou a ficar alguns meses, se não me engano uns 5, 6 meses no ar com essa rádio, mas depois acho que desistiu aí de transmitir a Nova Mensagem. Agora a gente não sabe qual que vai ser o novo projeto. Em 91,9 se vai continuar com a Rádio Imaculada mesmo, né, já no dial convencional, né, para ter um maior alcance, enfim. E, por fim, a Rádio Japi, que vai ocupar, né, estava previsto 83,7 com classe A4, mas sabemos que, como eu falei anteriormente, que ela vai para 98,9. Ainda não está licenciada, então ainda não é certeza, quase certeza, mas já está encaminhada para essa frequência. E provavelmente, acredito eu, ela vai direcionar mais para a região de Sorocaba, o sinal dela, porque ela não vai poder atingir aqui a Grande São Paulo devido à Rádio Brasil de Fato na mesma frequência. Uma curiosidade que eu queria mostrar para vocês aqui é a consulta pública número 70, de 20 de outubro de 2020. Então essa foi a primeira consulta pública, né? Teve outras, né? Que até definiu, lá foi definido em abril, final de abril, começo de maio, quando iniciou as transmissões no FM estendido aqui na Grande São Paulo, oficialmente, né? Uma curiosidade que eu queria falar, que a primeira canalização, que foi nesse
dia 20 de outubro de 2020, a Rádio Paulista, né, Deus é Amor, de Santa Isabel, 560 kHz, ela tinha um canal previsto para 82,1, ou seja, é um canal que hoje a gente sabe que está para Jundiaí, né, mas inicialmente era para ela ficar em 82,1 com classe E3 em Santa Isabel. A 660 Vibe Mundial, também de Santa Isabel, tinha um canal destinado na frequência 81,7 com classe A1. Então aqui as classes ficaram iguais, né? Só que a frequência inicial são essas aqui para Santa Isabel, 82,1 e 81,7. E para as cidades de Jundiaí, que é a 730 e 810, tinha a frequência a Rádio Cidade em 82,3, com classe A1, e a Rádio Difusora em 83,1. Ou vice-versa, tanto que eu coloquei cidade ou difusora e difusora ou cidade, porque aqui a gente não consegue determinar qual que seria uma e qual que seria a outra, já que as classes são iguais. Como elas estão no começo do dial AM, então elas obtiveram a classe A1, e aí não dá para saber, mas se utilizar aquela lógica que eu falei, né, no começo do vídeo, de você seguir a ordem, né, do dial AM, então a primeira ficaria com a cidade 82,3 e a segunda 83,1 para a difusora. Mas isso aí a gente não sabe como seria, que a Anatel, se ela iria inverter, enfim, né? Então o que a Anatel fez? Ela inverteu esses canais, né? Ela colocou então a 82,3 para a Rádio Paulista Deus e Amor, que estava destinada à Rádio Cidade de Jundiaí, e a 83,1 foi para a Vibe Mundial, que estava destinada aqui à difusora, vamos considerar assim, né, de Jundiaí. Tá? E vice-versa, lá foi trocado lá as frequências de Santa Isabel com Jundiaí. Outra curiosidade que eu quero mostrar para vocês, nessa primeira canalização, é a frequência aqui da nossa rádio, 700 kHz, aqui de São Paulo. Inicialmente, ela era para ser 77,9, ou seja, coladinha lá com a Rádio Capital 77,5. A nossa rádio com classe A1 ficaria em 77,9. E, consequentemente, a 82,7 ficaria com a Cultura Brasil, com classe A4. Estavam essas classes mesmo, então nessa consulta pública estava assim. Né? Momentos antes aí da migração, houve uma nova canalização e foram invertidos esses canais. Então, a Cultura Brasil, que seria de 82,7, passou para 77,9 e a frequência aí da nossa rádio, ela iria para 82,7, com classe A1. Né? Todas mantendo a classe, né? Não pode alterar a classe, só alterou a frequência aí de cada uma das emissoras. Aqui é uma suposição minha, eu acredito que a Anatel fez isso justamente para testar como a Capital e a Cultura, né, elas começaram o caráter para fins científicos aí em maio de 2021, então acho que é para testar o segundo canal adjacente, se haveria interferências ou não. O que é esse segundo canal adjacente? É o segundo canal após ou antes de cada uma das frequências, né? Então, se a Capital utilizaria 77,5, né? O primeiro canal adjacente é 77,7, o segundo é o 77,9 e assim por diante. Então, eu acredito que a Anatel fez isso justamente porque foram essas duas emissoras que tinham intenção de já começar a transmitir e eles já aproveitaram, testaram para ver se iria dar uma interferência uma na outra, né? Com canais com segundo adjacente na mesma cidade. Tá? É uma suposição minha, eu não consigo afirmar se é isso, com certeza, né? Mas eu acredito que seja isso, porque faz um sentido. Tá? Outra coisa que eu queria informar para vocês aqui, que apesar de ser Sorocaba, né, não vai pegar aqui em São Paulo, né, a Rádio Boa Nova, 1080 kHz, Sorocaba, nessa primeira canalização também estava em 82,7, com classe A3. E aí, como a Anatel mudou a 82,7 da Cultura Brasil para 77,9, essa Boa Nova também teve que seguir junto, justamente por causa da questão da interferência, né? Porque se mantivesse a 82,7 lá em Sorocaba, junto com a 82,7 aqui em São Paulo, né, ambas
vai lá em Sorocaba A3 e em São Paulo A1, é possível que no meio do caminho aí, né, na região de São Roque, teria uma interferência muito grande, né, porque as duas iriam se encontrar lá, né, iriam se interferir por lá. Então, aí a Anatel teve que acompanhar também para 77,9. Hoje a Boa Nova já está até no ar em 77,9 lá em Sorocaba, né? Então eu queria trazer mais essa curiosidade para vocês, tá? E a 1430, a Rádio Imaculada de São Roque, inicialmente ela estava para 80,5, classe A4, tá? Nessa primeira canalização, e depois resolveram alterar para 84,1, como está lá em cima aqui na minha tabela, né? 84,1. Agora vamos falar sobre emissoras que saíram da banda estendida. Começando com a 660 kHz, Vibe Mundial de Santa Isabel, ela migrou então de 83,1 para 98,1. Então ela ficou transmitindo lá, se não me engano, por um ano e 2 meses mais ou menos, em 83,1, e depois migrou para 98,1 aí na banda convencional do FM. Ela teve um projeto, né, mas acabou adotando a Rádio Terra aí para transmitir nessa frequência 98,1. Tá? A 1350 RBC de Biúna, ela também solicitou aí para ir no dial convencional, conseguiram acomodar ela em 88,7 e também com um aumento de potência. Ela era A4, então ela solicitou, além da alteração da frequência, a alteração da classe também. Então aumentou uma posição aí na classe, foi para A3, tá? E hoje em dia ela está com o nome de ADFM. É a mesma rádio, só alteraram o nome, que antes depois de RBC era AD Belém FM, resolveram reduzir só para ADFM em Biúna. 1370, Rádio da Cidade, que é lá de Itapevi. Inicialmente ela tinha a frequência 86,7, começou a transmitir nessa frequência, mas retransmitindo a Rádio Estilo FM, depois solicitou para migrar para 99,1, com a mesma classe A4. E hoje está lá com a Rádio da Cidade, né, como inicialmente, antes de desligar o transmissor AM, estava como Rádio da Cidade. E, por fim, aqui, 1430, Rádio Imaculada de São Roque. Como falei anteriormente, já pediu para 91,9, já está licenciada em A4. Coloquei uma interrogação porque a gente não sabe que nome que vai ser, que projeto que vai ocupar essa frequência. Agora eu vou falar das frequências destinadas para a migração de emissoras de ondas tropicais e ondas curtas para o FM. Então, aqui na cidade de São Paulo, lá em 2023, a Anatel ela autorizou para que as emissoras de ondas tropicais e curtas pudessem também migrar para o FM. Só que aí todas seriam na classe C, tá? Que é a menor classe possível, seriam na banda estendida. Tá? Só que aqui em São Paulo a banda estendida já está congestionada, né? E aí tiveram que flexibilizar isso aí e colocar também para a banda convencional, que essas emissoras de ondas tropicais e curtas poderiam migrar também para a banda convencional do FM, tá? Mas sendo classe C. Houve uma canalização feita automaticamente aí pelo sistema da Anatel. Temos aqui a 76,5, que aí aqui eu já estou colocando o nome da razão social, né? Para não colocar o nome da rádio, que foi para a Fundação Casper Libero, aqui em São Paulo, que essa seria a migrante da Rádio Gazeta, lá em ondas curtas. A 76,9 iria para a Rádio e Televisão Bandeirantes S.A., que é a Rádio Bandeirantes em ondas curtas. A 77,3 iria para a Fundação Metropolitana Paulista, que é a Rádio 9 de Julho. Tá? Ela transmite até hoje ainda em ondas curtas. É a única aqui dessa lista que ainda transmite, né? Tem a 78,5, que é para a Rádio 880 Limitada. Essa aqui é a Rádio Deus é Amor. Temos também a 82,9, que iria para a Rádio e Televisão Record S.A., que seria a migrante da Rádio Record de ondas curtas.
Então são frequências que não dariam certo, porque já são utilizadas na Grande São Paulo por outras rádios, como a 76,5. Existe a 76,7, que é a Classic Pan, né? Iria conflitar, porque na mesma cidade é aquela questão lá do canal adjacente que eu comentei anteriormente, né? Não pode. Aqui é o primeiro adjacente, aí não dá. O segundo adjacente ainda dá, dependendo lá da potência, né? Dá, mas o primeiro adjacente você não consegue deixar duas emissoras na mesma cidade. Então não daria certo. E o restante também, todas conflitariam. Não sobrou espaço para duas emissoras de ondas tropicais. Uma era destinada à cidade de Guarulhos, que é a Super Rádio Rio Limitada, né? E outra para a cidade de Osasco, que é Exclusive Music Rádio Difusão Limitada. Então elas ficaram sem frequência inicialmente. Atualmente, aqui, as frequências definidas até outubro de 2025, são essas. A 83,1 com classe C, então ficou para a Super Rádio Rio, né? A 83,1 ficou vaga, da emissora lá de Santa Isabel migrou para 98,1, então ela ficou vaga, então conseguiram deixar a emissora de ondas tropicais de Guarulhos nessa frequência, que ficou livre lá. A Super Rádio Rio pediu a mudança da frequência 83,1 para 91,7 na classe C e conseguiu. Então agora no mês de novembro ela conseguiu e já está até licenciada. O nome ainda a gente não sabe que projeto que vai adotar. Outra de ondas curtas, então a Rádio e Televisão Bandeirantes conseguiu então a frequência 86,7, essa que era destinada a Itapevi, estava a Estilo FM, transmitindo nela, e aí resolveram migrar para 99,1. Então ficou vaga, aí ficou essa frequência para a Rádio e Televisão Bandeirantes. Não sabemos qual será o projeto, mas está aí, está sem nome, mas será de classe C. Provavelmente também vão tentar aumentar essa classe, porque classe C não consegue atender toda a cidade de São Paulo, vai atingir somente o centro, região central mesmo, o centro expandido de São Paulo. E a única que já está no ar é a rádio que, com o nome Razão Social, Exclusive Music Radiodifusão Limitada. Essa que é de Osasco. Então ela conseguiu inicialmente a frequência 96,5. Quando fizeram a primeira canalização dela, tentaram a 99,1. Tá? Só que parece que iria haver algum tipo de interferência, Então conseguiram a 96,5. E hoje ela já está ativa, o nome dela é 96 FM, e já aumentaram a classe para A4, porque era a classe C, e aumentaram a classe para A4, aí na cidade de Osasco. Pessoal, muito obrigado aí por ter assistido esse vídeo. Eu espero que tenha contribuído com muita informação que vocês não sabiam. Tudo isso aqui foi fruto de uma pesquisa, então eu vou deixar aqui, tanto na descrição do vídeo, quanto no final do vídeo também, por onde eu consultei todas essas informações, para que vocês possam validar todas elas. Agradeço novamente, um forte abraço para vocês.